Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Kardec Tube, o projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Como vocês bem sabem, esse projeto se propõe a fazer uma crítica, uma avaliação crítica da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Nós estamos na introdução desse projeto, ainda não entramos na obra, e estamos falando sobre a obsessão. Estamos analisando o capítulo sobre a obsessão dos médiuns, lá do Livro dos Médiuns, e nós vimos já o conceito geral de obsessão. Nós vimos que a obsessão pode ser dividida em obsessão simples, obsessão fascinação e obsessão subjugação. Já dissemos que nesse nosso projeto não é objetivo nosso tratar da subjugação. Tratamos no estudo passado da obsessão simples, mostrando aí que é um espírito inferior, que é um espírito importuno, que se mete nas demais comunicações, não deixando que o médium consiga se comunicar com outros espíritos. É um espírito que causa um certo incômodo, mas o médium, ele não está iludido, ele sabe que há ali um espírito tentando se intrometer na comunicação. Então é mais um fato incômodo que o médium precisa se livrar, mas o médium sabe o que está acontecendo, né? Ele não se deixa enganar pelo espírito na obsessão simples, ele simplesmente tem um incômodo que esse espírito causa. Agora a gente vai ver a obsessão fascinação. E essa obsessão fascinação, ela é muito importante que a gente estude ela, que a gente entenda, porque ela tem muito a ver, no nosso entendimento, sobre o projeto que nós criamos. A gente percebe que muito do que aconteceu no século XX, o excesso de obras que foram publicadas, mas excesso mesmo, com conteúdos completamente ruins, mal escritos, sem lógica, dizendo coisas sem sentido, dizendo até mesmo coisas que saltam aos olhos, coisas ridículas, contraditórias, tanto com as demais ciências quanto o próprio espiritismo. Essas obras que apareceram aos montes e que se colocaram ou foram interpretadas como obras exemplares, magníficas, belas, sublimes e até mesmo, o que mais nos choca, obras que muitas pessoas consideraram mais importantes e uma continuação da obra de Kardec. Mesmo obras com conteúdo completamente contra a obra de Kardec, trazendo as informações mais esdrúxulas, sem lógica e sem nenhum tipo de critério. A gente percebe que isso aconteceu no século XX por centenas de médiuns, milhares de obras, diversas editoras, obras que passaram a ser seguidas, respeitadas, idolatradas por milhões de pessoas no movimento espírita, obras que ditaram como o movimento espírita deveria pensar, deveria agir. Então a gente vai ver que este acontecimento do século XX está muito ligado ao que nós vamos estudar agora. Não é coincidência que tudo isso tenha acontecido e Kardec tenha sido ignorado, desprezado e deixado de lado. Ao ignorar Kardec, ao desprezar as obras de Kardec, nós tivemos essas barbaridades, esse desastre que foi esse século XX na produção espírita, em que a gente tem um excesso de obras ruins, a gente tem uma idolatria a essas obras ruins e, ao mesmo tempo, a gente cria um mercado espírita onde o lucro e o interesse nas vendas vai sobrepor a qualidade, a ética espírita, a fidelidade às obras de Kardec. Então, não foi por acaso que, ao mesmo tempo em que se teve menos ou quase nada de Kardec, a gente teve essas atrocidades. E a gente vai ver que
isso está muito ligado com a questão da fascinação. Vamos entender o que é a fascinação, como sempre Kardec vai dar o conceito, vai mostrar as características e depois vai falar um pouco sobre como que a gente se previne e combate essa terrível chaga da obsessão, que muitos caem nela por diversos fatores que a gente vai refletir um pouco aqui. Mas é muito importante, eu diria que é um dos principais estudos do nosso projeto inteiro, porque a gente vai ver que o próprio fato da gente ter que criar esse projeto e os ataques que a gente já vem sofrendo e vai sofrer por causa desse projeto está muito ligado a isso. Está muito ligado à ideia da fascinação. Então vamos ver, Kardec vai falar sobre o assunto no Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão, no item 239, abre aspas. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência ele sofre. Vejam a gravidade das informações que Kardec está nos dando, o quanto é danosa a fascinação. Enquanto na obsessão simples é um simples incômodo, é algo inoportuno, chato, porque a gente percebe que tem alguém ali interferindo na comunicação, nessa obsessão, a fascinação é algo muito mais grave. Ele já inicia dizendo isso. E como sempre eu ressalto as palavras de Kardec, até mesmo quando ele coloca determinados adjetivos, quando ele salienta determinadas coisas, também não é por acaso. Ele não coloca nenhuma palavra que não seja necessária como um bom escritor, né? E ele diz, tem consequências muito mais graves. Se ele só dissesse mais graves, já seria algo muito sério, mas ele ainda salienta que é muito mais grave. E a gente vai entender por quê ao analisar a característica. Então ele começa dizendo o que é a fascinação, que tem consequências muito mais graves do que a obsessão simples. É uma ilusão. Olhem a palavra-chave. Produzida pela ação direta do espírito, então o obsessor, sobre o pensamento do médium. Então, na obsessão simples, eu tenho um espírito obsessor agindo no médium, porque ele interfere nas comunicações. Mas agora eu tenho um espírito obsessor agindo no pensamento no médium, no raciocínio, nas ideias do médium. E ao agir nesse pensamento do médium, ele, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, esse espírito, ele se intromete
Mas ao se intrometer, ele age na cabeça, no pensamento do médium, fazendo com que o médium, ao olhar para as comunicações que recebeu, tenha, de uma certa maneira, o raciocínio paralisado. Então ele não consegue analisar de maneira verdadeira, correta, sadia, justa a comunicação. Na obsessão simples, ele via a comunicação e percebia um espírito ali se intrometendo. Aqui não. Ele está iludido e com a capacidade de raciocínio, de uma certa maneira, paralisada. E vejam por que a gente está salientando esse termo de certa maneira, toda vez que a gente fala do raciocínio paralisado, e é o que Kardec faz, porque evidentemente que não é de uma maneira absoluta que o raciocínio fica paralisado. Ela é como se uma parte dela, relativamente às comunicações, nós estamos aqui falando da fascinação do médium, ele pode até ter o raciocínio são para outras questões, mas quando se trata de avaliar as comunicações que ele recebe como médium, o espírito então age no seu pensamento, ele lhe paralisa de certa maneira. Nunca é de maneira absoluta, porque senão seria impossível o médium sair dessa situação. Mas claro que ela cria uma paralisação no nível tal que o médium fica iludido. Então é como se fosse a fascinação, ela atinge diretamente a capacidade de raciocínio, de pensamento do médium. Então agora ele está iludindo, ele não sabe, ele não enxerga que está sendo enganado. Então nós temos aí agora algo muito mais grave. Porque se eu não percebo que eu estou enganado, eu sigo recebendo aquelas comunicações e eu nem vou ter alguma atitude para me livrar daquele espírito, porque, vejam, eu não percebo que eu tenho que me livrar daquele espírito, porque eu acho que está tudo ok nas comunicações, porque o meu raciocínio está paralisado. Olha que coisa grave que é a fascinação. É a incapacidade de raciocinar sobre as comunicações que recebe. E ele diz, ele deixa bem claro para a gente, o médium fascinado não acredita que estejam enganando. Ele não acredita, é sincero da parte do médium. Ele realmente pensa que aqueles espíritos, ou aquelas comunicações, ou aquele espírito que está ali, não está enganando. Então é algo aqui que a gente tem que entender o que as inscrições da fascinação estão dizendo e tomar a sério, ele realmente não acredita. E aí Kardec explica, porque o espírito tem a arte de inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Então a gente vai ver, olha que interessante, o fascinado, ele chega a escrever coisas absurdas, que qualquer pessoa, quando olha, vê que é um absurdo. E ele não consegue ver, ele acha que é maravilhoso. Estão percebendo para onde que a gente está se encaminhando e por que esse assunto aqui no nosso projeto? Não perceber que um conteúdo é ridículo, absurdo, que traz coisas mentirosas, enganadoras. Não perceber, achar que é algo sublime. Por quê? Porque esse espírito está manipulando o raciocínio do médium, fazendo ele não perceber isso. E Kardec salienta, Kardec mostra todos os pontos, né? A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula.
A linguagem mais ridícula, o médium fascinado está achando sublime. Então vejam o que a mediunidade, a obsessão de fascinação faz com esse médium, com essa mediunidade. Imaginem quando a gente pega as obras que vieram no século XX, essa enxurrada de obras, e a gente começa a ler essas obras, a gente diz assim, mas não é possível. Não é possível que essa obra tenha a idolatria que tem. Venda do jeito que vende. Porque ela diz coisas. Não é que seja algo que seja bem escrito, que a gente fique na dúvida. Não é. São coisas que a gente lê que estão gritando aos olhos o absurdo. E quando a gente pergunta para o médium, para a editora ou para aqueles que gostam da obra, elas choram, elas se emocionam, elas seguem para a vida, elas divulgam, elas postam com paixão e lágrimas nos olhos, amando aquilo. Então elas estão achando sublime, elas verbalizam isso. E a gente fica, mas meu Deus, a quantidade de loucura que essa obra está trazendo. Estão percebendo a coincidência dos sintomas da fascinação com o que a gente percebe no movimento espírita? E aí, mais uma vez, Kardec deixa claro que ele já vem falando desde o início do capítulo da obsessão sobre as pessoas que estão sujeitas a isso. Para que a gente não se iluda de pensar, como a gente tem insistido nesse ponto, das chamadas pessoas que estariam imunizadas contra isso. Kardec vai mostrar que qualquer pessoa está sujeita a cair. Tanto na obsessão simples quanto na terrível obsessão da fascinação. Ele diz, ó, dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos. De mais espírito. Os mais instruídos, os mais inteligentes sobre outros aspectos. Ele, na frase anterior, né, a obsessão só estão sujeitas às pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Por aí erro acreditar. Porque como nós temos as nossas imperfeições, nós estamos sempre correndo risco. Sempre correndo risco. Porque nós somos imperfeitos. Mas antes que alguém ache que isso serve como desculpa para a gente não praticar a mediunidade, e mais para frente a gente, Kardec mesmo, como muitos sabem que era, vai tratar desse ponto, porque daqui a pouco a gente está falando do escolho da mediunidade, que é a obsessão, mostrando o que um médium pode sofrer quando cai na obsessão. Daqui a pouco as pessoas vão pensar então que é ruim praticar a mediunidade, que tem perigo. E a gente vai ver que isso que pode acontecer com o médium não nos proíbe de praticar a mediunidade. A gente vai ver isso. Da mesma maneira, a gente já falou sobre isso, mas é importante repetir, porque as pessoas têm dificuldade de raciocinar. Vejam a semelhança com a fascinação. A gente fala algo e a pessoa tem dificuldade de raciocinar, como se seu raciocínio tivesse paralisado. Então a gente termina de falar algo e as pessoas vêm e comentam exatamente o contrário do que a gente falou, ou elas questionam o que a gente acabou de responder. É muito comum a gente que produz conteúdo diariamente no meio espírita ver isso. A gente terminou de responder ou argumentar e a pessoa é como se ela estivesse cega. Então é importante que a gente repita. Da mesma maneira que a gente tem escolhos para tudo que a gente faz na vida, a gente tem também para a mediunidade. Isso não impede que a gente viva. Eu já usei o exemplo, vou usar de novo. A gente tem perigos e riscos quando a gente dirige um carro. No entanto, isso não impede que o ser humano, aos milhões, diariamente,
utilize o seu automóvel, queira ter o seu automóvel, quem não tem, só porque há acidentes, porque há perigo. Ninguém deixa de usar. Ninguém deixa de usar a rede social, a internet, o WhatsApp, o telefone, embora existam pessoas que enganam, que mentem, que deem golpe. O que nós estamos querendo mostrar, repetindo de novo? Então a gente tem que ver os escolhos da mediunidade. A gente vai ver que não é a mediunidade que causa a obsessão. Isso vai ser muito importante. Então, mas a gente tem que entender que isso pode acontecer, mas não é a mediunidade que cria isso. Não é a mediunidade que cria isso. São as nossas imperfeições que criam. Da mesma maneira que não é culpa do automóvel os acidentes, mas é de quem dirige. Então nós vamos ver que a gente não pode usar como pretexto a obsessão para não se praticar a mediunidade. Isso é muito importante. Mas vejam o que pode acontecer com o médium. Que, de novo, não é causado pela mediunidade. Mas ele tem aquelas falhas e ao praticar a mediunidade, é evidentemente que ele pode sofrer esse tipo de fascinação. Mas se ele não praticasse a mediunidade, ele também poderia sofrer a obsessão. A obsessão não está atrelada à prática da mediunidade. Por isso que a gente não precisa ter medo da mediunidade nem deixar de praticar a mediunidade. Mas a gente tem que saber que isso pode acontecer para se prevenir e para tratar caso aconteça. Né? E aí, Kardec vai seguir falando nesse item 239 do Livro dos Médiuns. Abre aspas. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com um cego. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Eu sempre que leio esse item da fascinação, eu fico abismado com o que essa fascinação pode causar, o quanto Kardec foi sábio e caridoso em tratar do assunto, entender o assunto e nos apresentar o assunto, porque imaginem só, ele está revelando as artimanhas de muitos espíritos para que a gente possa perceber isso e não cair nisso. Então imagina o quanto ele suscitou de ódio até mesmo da espiritualidade inferior ao nos revelar isso. E também me choca perceber o quanto as pessoas caíram nisso e caem nisso. E ignoram Kardec e desprezam Kardec, que é justamente quem poderia ajudá-las. Mas é claro que nós vamos ver que esse próprio desprezo e afastamento de Kardec, essa negação de Kardec, é uma tática do espírito que está manipulando. Porque o espírito sabe que se a pessoa se aproximar demais de Kardec e da sua obra, ela vai perder o seu fascinado. Então é uma tática do próprio espírito que está ali manipulando. Mas vejam, ele guia o fascinado como faria com o cego. O médium está cego e tem um guia que o comanda. Soa para vocês familiar essa fala? Um espírito que domina o médium, que não deixa o médium pensar, que não deixa o médium raciocinar, que não respeita o seu livre-arbítrio, que não deixa ele estudar e ver a verdade, que o guia cegamente e faz ele aceitar as doutrinas mais falsas e estranhas. Soa familiar para vocês algo que tenha acontecido assim no século XX? Um espírito que se apresenta como um guia, que é extremamente dominador,
e não deixa o seu médium raciocinar e impõe a ele teorias e faz o médium achar que aquela é a verdade. Tem algum médium famoso que vocês conheçam que, pelo que a gente está apresentando aqui, sois similar ao acontecimento? É evidente que vocês sabem que a gente está aqui tratando exatamente do que aconteceu com o Chico Xavier, que foi dominado pelos espíritos que se apresentaram para ele como guia, que o fizeram a ter uma vida cheia de tribulações e dificuldades. E aí ele fala no final, né? Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Olha o que esses espíritos fazem. A pessoa passa a ter diversos problemas e dificuldades na vida dela que ela não precisaria e não deveria tê-la, pelo contrário, ela deveria se livrar disso, mas ela se põe nessa situação forçada por esses espíritos fascinadores, e ela acredita que essas situações ridículas, comprometedoras e perigosas que ela está, aquilo é bom, aquilo tem que ser assim, é a verdade, é o correto. E as pessoas dizem, mas olha, veja bem o que esse espírito está lhe fazendo, está lhe causando. Não, não, ele é meu guia, ele está com a verdade, ele é o certo. Vocês percebam a semelhança do que nós estamos querendo mostrar. Percebam a semelhança do que a gente está querendo mostrar. Vejam as características da fascinação. Aceitar teorias falsas como se fosse a verdade. E aí você mostra a teoria escancaradamente falsa, absurda, sem lógica. Mas esse não é uma coisa assim difícil de ver. E o que diz o médium? Não, ela está correta. Mas veja, você não está percebendo que não está correta porque ela tem isso, isso, isso de equívoco. Não, esse espírito, ele que fala a verdade. Se ele disse é porque é verdade. Ele é quem me guia, quem fala por mim. Eu sou disciplinado a ele. Porque se eu, por acaso, duvidar e não obedecer a ele, eu sou indisciplinado. Ele quer que eu tenha disciplina, disciplina, disciplina. Estão vendo como casa as características da fascinação com o que aconteceu com o Chico? E aí vocês vão ver as histórias ditas por eles mesmos, não é por a gente que está tecendo críticas. Quantas histórias a gente viu nas entrevistas que o próprio Chico deu, das dúvidas que ele tinha, dos medos que ele tinha, das vezes que ele queria entender melhor, queria estudar, queria fazer diferente, e não era permitido, o seu guia não deixava. E ainda dizia para ele que se ele não obedecesse ia ter consequências duras. Então, era um espírito dominador, enganador, fascinador, manipulador na parte das ideias, do intelecto, do pensamento. Então, é um espírito que tem lábia, tem conhecimento, é ardiloso. Não é um espírito simples, não é um espírito ignorante qualquer. É alguém que tem todo tem uma característica muito mais perversa do que um simples espírito ignorante que quer incomodar. Percebe como os pontos se ligam e se encaixam? Nós tivemos no século XX um movimento espírita guiado e dominado por espíritos fascinadores, com essas características. Por que nós estamos afirmando isso? Vamos entender. Pelas características do que acontecia. A gente está lendo as características da fascinação aqui na obra, comparando com o que aconteceu e vendo que se encaixa. Que esses espíritos se comportavam assim com o médium.
porque eles diziam coisas absurdas. Aos montes, porque não foi 1, 2, 3, 4 livros, foram dezenas. A gente via como é que o médium era tratado. Inclusive, o médium sofreu terríveis situações. A saúde debilitada, o cansaço, o assédio, o trabalho levado ao extremo, quase no nível escravo. E a gente achando isso lindo, sublime, e não percebendo que como que espíritos verdadeiramente bons e superiores fariam isso com alguma criatura. E a gente acha lindo justamente a perversidade de espíritos inferiores e fascinadores que querem se impor, que querem eles mandar e comandar, manipular, fazer os outros de cego para que eles sejam os seguidos, os ouvidos. A gente vai mostrar aqui, a gente já falou sobre isso, vamos falar de novo. Quando a gente for ver a obra Nosso Lar, estamos citando exemplo de uma, foram centenas, para ver o nível do que aconteceu, foi uma vida inteira. A gente vai analisar a obra Nosso Lar capítulo por capítulo. Mas se a gente pegar o primeiro capítulo, a gente já vai ver que se tivesse Kardec presente e o médium não fosse fascinado, não teria o resto das obras, o resto da obra. Porque ali a gente vai ver as doutrinas estranhas, as teorias falsas, os absurdos. Absurdos, contradições gritantes. Mas o médium não viu. E aí alguém poderia perguntar, bom, mas e as pessoas que estavam na volta do médium? E as pessoas que estavam editando a obra para vender? Meus amigos, basta que a gente leia a história do que aconteceu. As obras começaram a se tornar importantes, best-seller, vendidas aos milhões, pessoas seguindo aos milhares. A gente tinha um ambiente em que, em vez de ter pessoas que analisassem criticamente aquilo tudo que estava acontecendo e parasse com aquilo, pelo contrário, era estimulado, porque se viu ali diversas possibilidades, diversos interesses entraram em jogo. O médium era cercado de pessoas que queriam tirar, por diversos interesses, tudo que podiam, vantagens, lucro, poder, autoridade, mensagens para si próprio. Então o médium estava nessa situação e ainda era alimentado por quem estava na volta. Vamos seguir. Kardec agora concluindo o item 239 da fascinação. O que ele vai dizer, abre aspas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhes servem como que de carta de crédito. Deixa passar, porém, através de tudo isso, sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme
são as pessoas que veem claro. Daí eu consistir a sua tática quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Vejam o que Kardec coloca de maneira clara para nós sobre a fascinação. Vocês sabem, quem está nos acompanhando aí já nesses estudos, que a gente costuma dizer que há trechos de Kardec que a gente deveria ler e ficar em silêncio. Porque é tão claro, tão direto, que a gente não tem mais o que dizer. O certo mesmo era a gente ler esse parágrafo que a gente leu agora e não dizer mais nada. Mas, como a gente sempre lembra, a coisa foi tal durante o século XX, a cegueira se instalou de tal maneira, a ignorância e a fascinação se espalhou de tal maneira até os dias de hoje no nosso meio espírita, que exatamente aquilo que é mais claro e direto, o fascinado lê e não enxerga, porque ele está cego, porque ele está sendo manipulado pelo fascinador, que não deixa ele ler textos como esses e acordar. Então, ele volta aqui a mostrar a diferença entre a obsessão simples e a fascinação. Evidentemente, como as duas são diferentes, uma é muito mais grave, tem características muito mais complexas que a outra, ela não pode ser causada pelo mesmo tipo de espírito. Isso é uma sacada lógica de Kardec muito importante. É evidente que na obsessão simples, o caráter do espírito que causa a obsessão simples, ambos são inferiores. Só que esse inferior da obsessão simples, ele é muito mais medíocre, simples, ignorante. Ele é mais como ele diz aqui, alguém que incomoda, que impacienta, que embaraça. Agora, o segundo, que é o da fascinação, ele tem um caráter, como diz Kardec aqui, ele é ardiloso, destro. Então ele tem a habilidade de dizer coisas como uma isca para que o médium, ao ver essas coisas, caia e passe a ter uma confiança cega. E vejam o que Kardec está dizendo. A gente devia pegar esse trecho e colar numa parede das nossas instituições e grupos espíritas. Esse trecho devia vir estampado em todas as obras espíritas como contracapa. O espírito, por meio da máscara que toma de um falso aspecto de virtude. Vejam bem, aqui é um ponto muito essencial. O espírito fascinador, ele não diz coisas absurdas no sentido de que ele claramente prega maldades. Não, porque ele seria mais facilmente ainda notado. Mas ele se passa, por isso máscara, de falso aspecto da virtude. Ele finge ser alguém superior, virtuoso, bondoso. E é como diz Kardec, ele usa termos, olha o que o fascinador é capaz de fazer, ele fala da caridade, ele fala da humildade, ele fala do amor a Deus. Ele fala, mas por que ele diz isso? Porque é como se fosse uma carta de crédito. Através dessas belas palavras, o médium se entrega e aí ele dá o bote. Domina. Porque junto com esses assuntos de caridade, humildade, amor a Deus, ele domina o médium e impõe os seus absurdos, as suas mentiras. Então, acordemos, movimento espírita. A gente passou a usar como critério para as obras e para analisar os espíritos só porque eles estão falando de caridade, humildade, amor a Deus, a gente aceita. Exatamente aquilo que o fascinador quer, a gente deu no século XX. É muito comum as pessoas que vêm falar conosco e defender essas obras, o que elas dizem?
Mas a obra está falando da caridade, está falando do bem, está falando do amor a Deus. O Espírito fala sobre Deus, escreve sobre Jesus. Mas vejam, isso não é critério, pelo contrário, é como o Kardec está mostrando aqui, essa é a máscara desse Espírito. Porque junto, ó, como diz Kardec, deixa passar, porém, através de tudo isso, desses termos caridosos, sinais de inferioridade que só o fascinado é capaz de perceber. Senhoras e senhores, quando a gente lê a obra Nosso Lar, e tem muita gente que vem aqui nos nossos vídeos nos criticar e defender a obra, e elas não leram a obra. Leiam a obra. É muito interessante, a gente vai chegar lá, mas já adiantando um pouco, a gente vai ver que a obra, todos os capítulos, se a gente torcer como um pano, pinga, fala muito em Jesus, fala no Evangelho, fala no bem, fala na caridade, fala no amor. Em todas as páginas do Nosso Lar a gente vai ver isso. Só que junto com isso, as maiores bobagens, contradições, mentiras, absurdos, junto. Exatamente caracterizando uma obra vindo de um espírito fascinador. Que é essa mistura. Ele usa a virtude para que a gente aceite, mas aí a gente aceita tudo, inclusive as barbaridades. E aqui vem um ponto curioso. Quando alguém percebe isso e vai alertar o fascinado, dizendo, meu amigo, vejam os absurdos que o que esse espírito está dizendo para você, mesmo junto com as questões de caridade, humildade, amor de Deus, olha o que ele está dizendo, olha o que ele está lhe orientando a fazer. Olha que perigoso, que absurdo, que errado, que falso. E aí o espírito enganador faz o quê? O que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro, diz Kardec. Daí a sua tática, quase sempre inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem possa lhe abrir os olhos. Então, o fascinador já sabe, esse fulano, essa fulana que está vindo aí, ele vai perceber que eu estou enganando o médium e vai querer abrir os olhos do médium. E ele inspira o médium a se afastar dessa pessoa. É muito interessante isso daqui, porque isso explica o nojo, me desculpem a palavra, mas o nojo que o movimento espírita tem do mestre Kardec. A repugnância, a tendência em sempre diminuir a importância e o conteúdo de Kardec que o movimento espírita tem. O movimento espírita, ele sempre, estou falando em linhas gerais, tá, por favor, mas a fala do movimento espírita em geral, principalmente do que foi construído no século XX, é sempre desprezando Kardec, dizendo, não, até que tem uma importância, mas não é tanto, está meio ultrapassado, tem uns pontos aqui que ele falou para a época dele, agora já não serve tanto. Pô, mas Kardec também errou. Não, mas é que veio outra obra que é mais profunda, e as pessoas vão... Não, isso aqui é muito básico, não, isso aqui é só para... Não, isso aqui é só para quem tem mente fechada, porque o contexto mudou, as coisas mudaram. É sempre uma ardilosidade, uma tendência que por estar dizendo assim, não leiam, não estudem, não escutem Kardec. É muito interessante, e quem fala em Kardec no movimento espírita, isso sabe exatamente do que eu estou falando. A gente começa a falar de Kardec e as pessoas se sentem incomodadas. Olha que coisa! O movimento espírita se sente incomodado, e às vezes sem saber por quê. Porque tem alguém falando demais em Kardec. E às vezes nem ela consegue racionalizar isso, ela simplesmente diz. A gente tem essa experiência de anos já com o nosso projeto Kardec Tube.
de muitas pessoas do movimento espírita, e nós não estamos falando daquelas pessoas que simplesmente frequentam, leram uma ou outra obra, a gente está falando de lideranças, pessoas que dizem divulgar e comandar o movimento espírita, as que deviam zelar e cuidar. Elas têm raiva, até mesmo raiva. Elas têm uma antipatia por quem fica falando em Kardec. E pessoas já verbalizaram isso nos nossos vídeos, no nosso conteúdo. Ao ponto de que quem segue Kardec é o errado. Olha só. Quem segue em Kardec que é quem está louco, quem está fora da razão, quem está sendo imoral, quem está sendo mente fechada, quem está sendo ortodoxo. Olha o quanto o Facinado ele tem a razão invertida. Quando eu sigo a ciência, o bom senso, o critério, a argumentação, porque tudo isso é Kardec, eu sou o equivocado. E quando eu aceito as maiores loucuras, aí eu estou no caminho certo. Porque é a inspiração desse espírito fascinador que sabe, se a pessoa começar a se dedicar a Kardec, automaticamente ela vai sair das garras do fascinado. Ela vai começar a ver claro. Então é preciso esconder Kardec. É por isso que Kardec ele não é divulgado da maneira que deveria ser. Em termos gerais, tá? Porque aí, senão, as pessoas vão descobrir o que a gente está falando. É muito comum a gente ver pessoas que iniciam querendo estudar e seguir Kardec, e daqui a pouco a gente vê as coisas acontecendo, a pessoa vai se perdendo, ela vai se desvirtuando, e daqui a pouco ela não consegue dar seguimento. E a gente vê que são esses espíritos inspirando o seu fascinado. Claro que a gente está fazendo aqui uma leitura, uma interpretação, tentando linkar o texto com a realidade que a gente narra aí do movimento espírita no século XX, né? Mas ele mostra, por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Aqui vem um ponto-chave para combater a fascinação. Aceitar a contradição. Aqui está o ponto fraco do fascinador. Porque ele inspira que você só ouça quem pensa igual a você. Ele inspira que você só pense sempre a mesma coisa e evite o pensamento contrário, a contradição. Porque é a contradição que vai abrir os olhos do fascinado. Então a gente tem que criar um clima de contradição nesse sentido. Ou seja, procurar colocar aquilo que a gente está recebendo e defendendo, colocar isso sob a comparação da teoria contrária. Ouvir todos os lados possíveis, porque isso enfraquece a fascinação. Por isso que o clima de intolerância, de censura, de falta de discussão favorece ao fascinado. E não é coincidência que a gente vai ver que no século XX, esses mesmos espíritos criaram a seguinte ideia: não, nós temos que nos unir, o que importa é o amor. Olha eles usando os grandes termos. O que importa é o amor. Esse negócio de ficar discutindo, analisando as obras, criticando, isso é errado. Isso atrai os maus espíritos. O importante é a caridade, o bem. A gente não tem que ficar fiscalizando o conteúdo, o que o médico está recebendo. Olha eles usando a máscara da falsa virtude. E a gente ingenuamente diz, é verdade, a gente não tem que ficar sendo muito cri-cri, ficar analisando, comparando, usando a razão. O que importa é o amor. A gente morde a isca e aí não tem ambiente mais de razão, de pensamento, de raciocínio. E aí os espíritos fascinadores tomam conta. Eles amam esse ambiente. E a gente cai que nem os patinhos.
Então vejam, o meio de começar a varrer esse ambiente para tirar os fascinadores é voltar com o ambiente de contraditório, a livre discussão, a comparação. Claro que com respeito, mas tem que ter esse clima. Tem que ter esse clima. Quando começa a ter esse clima, esses espíritos começam a ficar agitados, porque eles sabem que vão ser descobertos e desmascarados. Então, a gente vai observando aqueles que começam a se movimentar contra o uso da razão, do raciocínio, do contraditório, da análise, da crítica, a gente vê, olha, os espíritos superiores não iriam ficar incomodados em ser avaliados, analisados, criticados. Eles não, pelo contrário, eles fomentam isso. Então, se você está se sentindo mal, tem algo errado. Aliás, esse é um dos objetivos desse nosso projeto. É justamente por que a gente está criando um projeto tão grande e atacando, no sentido intelectual do termo, justamente essa obra desse médium. Porque é justamente a mais importante, a que deu vez para que todo o resto viesse de pior. A caixa de Pandora do movimento espírita no século XX foram as obras do André Luiz. Então, a gente mostrando as falhas dela, todas as outras automaticamente caem por terra. E como é que por isso que a gente se propôs a fazer um projeto crítico. E que a gente procura, dentro das nossas limitações, ser educado. Não estamos aqui tentando agredir pessoas, mas a gente está levantando críticas claras, trazendo o contraditório, trazendo a discussão. E é evidentemente que os espíritos fascinadores não gostam disso. Eles querem a paz, entre aspas, que é o silêncio de não raciocinar, não questionar, não avaliar. E a gente não pode cair nessa falácia. Então acordemos para isso. Vamos meditar sobre isso, vamos criar um ambiente em que a gente possa evitar ao máximo isso. Porque todos nós estamos sujeitos, todos nós, até mesmo nós que defendemos Kardec, salientamos Kardec, também estamos sujeitos. Por isso que a gente tem que estar sempre com humildade, procurando ouvir, comparar, questionar tudo e tentando ficar ao máximo com as ideias mais justas e não com aquelas que simplesmente nos agradam. É um exercício que todos nós temos que fazer, todos nós. Nós vamos continuar estudando esse assunto ainda no próximo estudo. Até lá.